Milionário descobre que mendiga negra é sua filha após anos de luta e injustiças. Felipe estava de pé diante do espelho, a luz fria do banheiro refletindo mais do que apenas sua imagem. A gravata perfeitamente ajustada, o terno sob medida e os olhos que um dia brilharam com sonhos agora pareciam opacos. O barulho incessante da metrópole vibrante ecoava através da janela, mas ali, naquele pequeno refúgio de luxo, ele sentia um vazio esmagador. Recentemente, uma fraude obscura ameaçava seu império. O que antes era um símbolo de sucesso, agora se tornava um peso insuportável. Ele tinha chegado ao topo com muito esforço. As noites sem dormir, as batalhas contra a adversidade, tudo isso parecia tão distante agora, quase como uma memória embaçada. A adrenalina do poder tinha sido substituída por um medo gélido de perder tudo. Mas ali, cercado por produtos caros e objetos de arte, algo ainda mais perturbador o atingia. O homem que ele via não era o sonho que havia cultivado. E então, em meio a esse turbilhão de emoções, algo inesperado aconteceu. Uma notícia chocante se espalhou pela cidade. Uma jovem negra vivendo nas ruas havia se tornado o centro de um escândalo. Felipe ouviu sussurros sobre ela enquanto tomava seu café da manhã em um café chique. Ela diz que é filha de um milionário, murmurou uma mulher ao seu lado. Suas palavras cortaram Felipe como uma faca. A curiosidade, misturada à indignação e ao medo, o levou a buscar a verdade. Quando finalmente decidiu encontrar essa jovem, o coração acelerou. Ele esperava que fosse apenas um engano. Mas ao encontrá-la, as sombras do passado se tornaram iluminação. Maria era a visão de uma luta constante. Roupas rasgadas, dentes que escondiam sorrisos, olhos que carregavam a história da cidade em suas lágrimas. E quando ela olhou para ele, algo se quebrou, uma conexão instantânea. Você não me conhece, mas eu sou a sua filha, disse ela com uma determinação que o pegou de surpresa. A vida havia sido desarrazoada para ela. Imediatamente, um nó se formou na garganta de Felipe ao perceber a dor e o ressentimento que ela carregava. Por que você me abandonou? Suas palavras foram um soco no estômago dele. Felipe se sentiu pequeno diante da força do olhar dela, a raiva e a tristeza se entrelaçando em um grito silencioso por um recomeço. Mas conforme tentavam lidar com essa revelação, os antigos segredos de Felipe começaram a emergir. Ele sabia que tinha muito a perder, mas a ideia de perder a oportunidade de consertar o que havia sido quebrado o aterrorizava ainda mais. A metrópole lá fora parecia pulsar mais forte enquanto eles se confrontavam. E a cada palavra trocada, o passado de Felipe se tornava mais nebuloso e a sombra de um escândalo iminente mais próxima. Antes que pudessem fazer mais perguntas um ao outro, uma figura sombria surgiu atrás deles e Felipe sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que aconteceria agora? Uma ameaça em forma de corrupção. Uma revelação que poderia destruir tudo. Os dois olhares se cruzaram. Um silêncio carregado de entendimento e necessidade. O que estava por vir mudaria não apenas o futuro deles, mas também suas almas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível,
Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As palavras de Maria pairavam no ar, pesadas como chumbo. Felipe sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Ele estava prestes a responder quando uma sombra surgiu atrás deles, interrompendo o momento. Era um homem alto, vestido de maneira impecável, mas com um olhar que queimava de intenções obscuras. Então, você finalmente a encontrou, não é, Felipe? Disse ele com um sorriso cínico que só acentuou o desconforto da situação. Felipe reconheceu a figura imediatamente. Ricardo, um velho amigo e agora um inimigo oculto. O rolo de mentiras e traições que o cercava começou a orbitar ao redor dele, como uma tempestade prestes a explodir. Você não deveria estar aqui, Ricardo, respondeu Felipe, tentando controlar sua voz. A tensão cresceu e Maria olhava entre os dois, confusa e tensa, o olhar dela pulsando entre curiosidade e apreensão. Antes que alguém pudesse falar mais, um grito ecoou das ruas do lado de fora. A multidão se agitou e todos giraram a cabeça em direção ao barulho. O que foi isso? Perguntou Maria, seus olhos arregalados, refletindo a ansiedade. Deve ser apenas um protesto qualquer. Felipe tentou afastar a preocupação, mas o clima estava tenso, como uma corda prestes a se romper. O que quer que fosse lá fora estava longe de ser rotineiro. E quando o som de sirenes começou a se aproximar, uma sensação de pavor se instalou. Ricardo riu. Ah, Felipe, você ainda não sabe. A cidade não vai deixar você ficar impune por muito tempo. Eles descobriram sobre sua pequena escapada. Ele disse, enfatizando a palavra escapada com gosto amargo. E em seguida, revelação chocante. O que você não sabe é que não sou apenas seu amigo. Eu sou o pai dela. Felipe congelou. O mundo ao redor começou a desmoronar. Maria olhou entre os dois, suas feições se contorcendo em confusão. A verdade começando a se desenrolar diante dela. O quê? Isso não faz sentido! Gritou ela. O nó que formou na garganta de Felipe se apertou ainda mais. Como assim? Era possível? A possibilidade do que Ricardo estava dizendo o paralisava. É verdade, Maria. Eu sempre estive perto, mesmo quando você não sabia. Eu a protegi das sombras enquanto seu pai a abandonava. Ricardo disse, sua voz suave, mas suas palavras cortantes. A dor nos olhos de Maria começou a se transformar em fúria. Felipe e os dois estavam em um impasse emocional. Felipe sentiu sua vida desmoronando. As verdades que ele considerava que conhecia começaram a se desfazer. Novo perigo se aproximava a cada instante. Com cada palavra de Ricardo, os segredos que ele havia ocultado por tanto tempo se tornaram armadilhas pronto para prendê-lo. Ele não sabia como sair daquela situação. E a multidão do lado de fora estava começando a se agitar, como se presenciasse o colapso de um império. Você está mentindo, Ricardo! Gritou Felipe, mas sua voz falhou diante do peso das revelações.
Maria, com lágrimas nos olhos, desabou na frente deles, suas esperanças e sua verdade despedaçadas. O tempo parecia parar enquanto o caos do mundo exterior se aproximava. Ricardo olhou para Felipe, os olhos cheios de um triunfo que juraria que nunca sentiria. As sirenes se tornaram um bando de gritos dolorosos, ainda mais altos, competindo com os ecos de um passado que se negava a ser enterrado. O que aconteceria agora? A luta deles não era apenas interna. Estava prestes a se transformar em uma batalha pública, onde todos os segredos eram armas afiadas. E enquanto Felipe lutava para encontrar palavras, percebeu que a história deles jamais seria a mesma. Uma nova realidade se desenrolava diante deles, e a única certeza era o mistério sombrio que pairava no ar. E quando o primeiro eco de uma multidão em fúria se fez ouvir na esquina da rua, um pensamento surgiu na mente de Felipe. Eram as sombras que ele havia cultivado finalmente voltando para o lar? Felipe estava paralisado. As palavras de Ricardo ainda ecoando em sua mente. Pai dela? Não pode ser? O caos lá fora se intensificava, mas o mundo Felipe estava preso em um silêncio aterrador. Ele olhou para Maria, que vacilava entre a confusão e a raiva. A expressão dela mudava a cada segundo, enquanto tentava processar a verdade que acabara de ouvir. Ricardo sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você achou que poderia esconder tudo para sempre, Felipe. As mentiras têm uma maneira de voltar, você sabe. Ele se aproximou, suas costas se erguendo como se acossasse um inimigo. E agora, a verdade está aqui. Não só para você, mas para ela também. Isso não pode ser verdade, Felipe insistiu, suas palavras soando fracas. Ele começou a reviver suas memórias, os segredos que escondeu e as escolhas que o levaram até aquele instante. O coração de Felipe batia acelerado. Ele sabia que a vida e a reputação que construiu estavam à beira do colapso. Com a pressão subindo, sua mente vagava e se prendia em pensamentos. Maria, você precisa acreditar em mim, ele disse, hesitante. A voz dele falhou no meio do desespero. Eu não sabia. Eu nunca soube. E você acha que isso é desculpa para me deixar na rua? Maria gritou, a dor se transformando em fúria. Ela se virou para Ricardo, como se tivesse encontrado uma nova âncora. E você? Quem você realmente é? Ricardo fez uma pausa, como se ponderasse suas próximas palavras. Eu sou o que você sempre precisou, Maria. O que ele não foi. A multidão do lado de fora começava a se agitar mais. Gritos e panfletos ventando do caos. E a verdade é que nada disso foi um acidente. Eu planejei tudo. Planejou tudo? O que você quer dizer? Felipe perguntou, a mente correndo enquanto balançava entre medo e indignação. Ele estava confuso, sentindo um nó se apertar no estômago. Ricardo olhou de Felipe para Maria, um brilho de malícia em seus olhos. Sua mãe, Felipe, ela me traiu, e foi por isso que eu a deixei. Mas a vida sempre dá voltas, não é? Maria é mais do que apenas minha filha. Ela é a chave para o meu verdadeiro plano. Que plano? Maria indagou. Cada palavra uma gota de veneno na boca. O nível de sua raiva subia, contagiando o ar ao seu redor. Um plano que a deixará no topo, uma vitória. Ricardo gesticulou amplamente, como se desenhasse um mural de promessas. O mundo lá fora está mudando, e eu estarei no comando, tamanha a sua força, que qualquer um pudesse responder. Uma explosão de som cortou o ar. Um estrondo alto que fez Felipe e Maria se encolherem.
O exterior se iluminou com um clarão. Olhando pela janela, Felipe viu fumaça e caos. A multidão se tornara uma onda de pânico. Merda, o que foi isso? Felipe se virou, olhos arregalados. Ele ficou paralisado por um segundo. Então a adrenalina voltou a fluir em sua correnteza. Precisamos sair daqui. Ricardo sorriu, algo em seu olhar deixando claro que ele esperava a turbulência. Mas a verdadeira questão, Felipe, é: você vai lutar ao meu lado ou será apenas mais um obstáculo a ser removido? Maria olhou entre os dois homens. Eu não confio em você, disse ela, mas seu tom já carregava uma mistura de dúvida. Eu não quero ser parte desse jogo. E assim, no ponto de clímax da tensão, o destino de todos estava em jogo. O que Felipe faria? Seria ele capaz de enfrentar os fantasmas do passado, sabendo que Ricardo tinha suas próprias cartas nas mãos? E Maria, ao descobrir a verdade sobre sua origem e a traição em torno dela, estaria disposta a se unir a um pai desconhecido ou lutar por sua própria verdade? Com a cidade em rebuliço, o futuro deles parecia mais incerto do que nunca. E enquanto as sirenes ecoavam nas ruas, um pensamento terrível instalou-se. Aquelas revelações poderiam ser apenas o início de algo muito maior e mais sombrio do que todos estavam preparados para encarar. Felipe estava paralisado, as palavras de Ricardo ainda ecoando em sua mente. Pai dela? Não pode ser. O caos lá fora se intensificava. Mas o mundo de Felipe estava preso em um silêncio aterrador. Ele olhou para Maria, que vacilava entre a confusão e a raiva. A expressão dela mudava a cada segundo, enquanto tentava processar a verdade que acabara de ouvir. O sorriso de Ricardo se alargou, um sorriso que não chegava aos olhos. Você realmente achou que poderia esconder tudo para sempre, Felipe? As mentiras têm uma forma de voltar e você simplesmente não sabia. Mas você não pode estar dizendo isso. A voz de Felipe tremia. Não pode ser verdade. E se for? Ricardo inclinou-se, sua presença se tornando ameaçadora. Maria é a chave. E eu a guiei para longe de você, para longe de um pai que a deixou para apodrecer no esquecimento. Você mente, Maria gritou, a raiva pulando como chamas de uma fogueira. Isso não faz sentido. Meu mundo estava dessa forma por causa dele e não por sua culpa. Mas antes que qualquer um pudesse continuar, uma explosão de som cortou o ar. O estrondo alto que fez Felipe e Maria se encolherem. Um brilho temporário iluminou o espaço. Eles olharam pela janela e viram fumaça. Multidões em alvoroço e pessoas correndo em desespero. Felipe deu um passo para trás, o coração batendo rápido. O que foi isso? Ricardo sorriu, mas seu olhar era de satisfação calculada. A verdade vem à tona, Felipe. A cidade estava prestes a descobrir quem você realmente é, e isso só acelerou. A multidão externa estava agora completamente em caos. Gritos misturavam-se a sirenes no fundo, como uma orquestra descontrolada. As pessoas cercavam o edifício, algumas com cartazes, outras chorando, outras exigindo justiça. Um grupo gritou: "Ele é um traidor, precisamos de respostas! Você não pode fazer isso!" Felipe se virou para Ricardo. "Somos inocentes aqui!" Ricardo virou-se, desprezando Felipe. Mas nesse exato momento, algo aconteceu. Uma mulher no grupo se destacou.
gritando, quebrando o tumulto. Maria! Maria! Maria fixou o olhar na mulher, seus olhos se arregalando. Mãe! Sua voz era um sussurro, quase perdido no grito geral. O tempo pareceu parar enquanto a mulher, uma figura que parecia acabrunhada pela dor e pelo abandono, caminhava em direção a elas, empurrando a multidão. Você não pode acreditar nele! A mulher gritava com lágrimas nos olhos. Eu sou sua mãe! Eu sempre estive aqui! O sangue de Felipe esfriou, enquanto o olhar de Maria se alternava entre choque e desespero. O que está acontecendo? Ela gaguejou, a confusão tomando conta dela. Ele não é seu pai, Maria. Eu nunca te abandonei. A mulher insistia, enquanto lutava contra os que se aglomeravam. Eu fui forçada a te deixar em um abrigo. Ele nunca quis você. Maria olhou para Felipe e então para Ricardo. A confusão e a raiva agora se transformando em desespero. Você tá mentindo, não é? São só mais mentiras. A mulher segurou as mãos de Maria, pulsando com a esperança. Escute-me! Esta não pode ser a sua vida! Não acredite nesse homem! Felipe, lutando com a nova revelação, percebeu que tudo o que pensava saber estava se desintegrando. O chão sob seus pés parecia trazer novos segredos à tona, desafiando seus entendimentos. Ele estava prestes a se tornar um homem denunciado por algo que não cometeu, por segredos alheios. Mas a questão pulsava em seu peito. Quem ele realmente era? Maria, eu não sabia. Ele disse, mas a voz dele soou vazia. Como um eco perdido em um abismo. As sirenes estavam mais próximas. As vozes da multidão mais intensas. Como se o tempo tivesse encurtado. Maria olhou para tudo à sua volta em desespero e dúvida, enquanto a verdade se desenrolava como um novelo de lã completamente desfeito. Felipe olhou para a mulher e, percebendo a gravidade da situação, um horizonte sombrio se abria diante dele. E agora, o que vamos fazer? Uma pergunta pairou através do caos, ecoando como um chamado à ação. Mas a resposta permanecia em silêncio, à beira do desconhecido, enquanto as sombras da revelação se aproximavam cada vez mais. Maria olhou nos olhos da mulher, confusa, mas uma centelha de reconhecimento acendeu dentro dela. Mãe! A palavra saiu como um sussurro, mas tinha a força de um grito. O tumulto da multidão pareceu desaparecer por um momento, enquanto tudo o que importava era aquela revelação. Sim, sou eu! Não acredite nesse homem! A mulher falava com desespero, suas mãos tremendo enquanto segurava os braços de Maria. Ele não te ama. Ele te abandonou. Felipe estava entre a espada e a parede, seu coração acelerado. O caos lá fora parecia ecoar a tempestade interna que se formava. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, a tensão aumentou. O olhar de Maria mudava rapidamente, de confusão para uma ferocidade que ele nunca tinha visto antes. E você? Quem é você? Por que me deixou? A voz de Maria explodiu, ferida e furiosa. Eu fui forçada. Havia coisas que você não sabia. A mulher estava quase em lágrimas. Eles me ameaçaram. Eu não tinha escolha. Eu nunca quis te deixar. Mas a multidão parecia ter um ímpeto próprio e tudo começou a girar novamente. Gritos ecoaram e o som de passos apressados se espalhou. Felipe não sabia o que pensar. A cidade agora estava em chamas
e os segredos caíam como dôminos desmoronando. E no meio disso tudo, Ricardo, com um sorriso ardiloso no rosto, começou a se afastar para os fundos, como se estivesse orquestrando um balé de caos. Ei, onde você vai? Felipe chamou, a adrenalina subindo. Ele não podia deixar Ricardo escapar. Não agora, quando tudo parecia desmoronar. Mas Ricardo parou e se virou, os olhos brilhando. Oh, Felipe, você está tão perdido! Não percebe? Isso não é apenas sobre você ou sobre Maria. É sobre todos nós. A vida inteira eu esperei por este momento para revelar o segredo mais profundo. Que segredo? Felipe perguntou, temendo a resposta. Você realmente não sabe? Você é o verdadeiro pai dela. As palavras de Ricardo cortaram o ar como uma faca. Felipe ficou paralisado. Um nó se formou em sua garganta. A realidade estava prestes a explodir. Maria olhou entre eles, sua expressão passando da raiva à confusão total. Não pode ser! Isso não faz sentido! Ricardo deu passos hesitantes em direção a ela. Um sorriso de triunfo crescendo. Parece que a verdade é bem mais complicada do que você imaginava, não é? Maria, você é uma peça de um tabuleiro que não entende. Felipe sentiu o chão sob seus pés ruir. A imagem de sua vida inteira sendo feita em 1000 pedaços era perturbadora demais. Você está mentindo! Gritou, mas sua voz não tinha força suficiente para convencer a si mesmo. Então um grito horrendo atravessou a multidão do lado de fora. A fumaça ficou mais intensa e, com isso, um bando de pessoas começou a correr em direção ao prédio. Um pânico desenfreado. Alguém gritou: um incêndio! O prédio está pegando fogo! E nesse instante, algo inesperado aconteceu. A porta do café se abriu com uma força brutal e um grupo de homens mascarados entrou, armados e decididos. O caos tomou conta. Gritos de desespero ecoaram e a multidão virou um mar de corpos em movimento. Voltamos para acabar de uma vez por todas, gritou um dos homens. E todos congelaram. Felipe se sentiu impotente, enquanto a cena se desenrolava em câmera lenta. Maria olhou para Felipe. Seu olhar aflito, como se uma nova realidade estivesse se formando diante dela. O tempo parecia estar esticado, a adrenalina pulsando em seu corpo. O que está acontecendo, Felipe? O desespero na voz dela era palpável. Não sei, e respirou de forma irregular, tentando raciocinar enquanto se preparava para o que estava por vir. As armas brilharam sob a luz do café, e o que antes era uma batalha interna, agora se tornava uma luta pela sobrevivência. Felipe olhou em volta, sem saber como isso poderia ter acontecido. Que reviravolta era essa? Um segredo devastador, um passado sombrio e agora uma ameaça que parecia ter saído diretamente do inferno. A vida deles não seria mais a mesma e um novo perigo agora os cercava. O que eles fariam? Enquanto a confusão se espalhava e o futuro se tornava um borrão, uma única pergunta ecoou em sua mente. Eram essas as sombras que ele havia cultivado, finalmente voltando para o lar. Maria ainda estava em choque, olhando para a mulher que se dizia sua mãe. Perguntas sem resposta pairavam no ar, mas o caos lá fora estava prestes a interromper qualquer explicação. Então, os homens mascarados avançaram em direção ao grupo. E Felipe sentiu que o tempo se arrastava. Os gritos começaram a ecoar, e ele sabia que não podiam ficar ali. Vamos sair agora, ele gritou, puxando Maria pela mão.
Mas no mesmo instante, um estrondo alto fez o coração dele parar. Uma explosão empurrou um grupo de pessoas para o chão. E o vidro das janelas estourou em uma chuva de fragmentos cortantes. A fumaça negra começou a se espalhar, como se a cidade estivesse liberando seu veneno. No meio do pânico, Maria gritou: "Mãe, fica comigo!" E a mulher se virou, olhando nos olhos da filha, desespero estampado no rosto. "Eu vou te proteger!" Felipe, enfurecido e apavorado, olhou para Ricardo, que ria como um demônio, satisfeito com a confusão. "Você não pode escapar do que criou." Felipe, ele ecoou, enquanto se afastava lentamente, quase como se estivesse dançando entre as chamas. E foi então que, no meio do caos, algo inesperado aconteceu. A mulher se virou para Ricardo, e em sua voz ressoava uma força que Felipe não esperava. "Você sempre esteve por perto, não é? Sabia que faria isso um dia." As palavras dela eram como uma bala disparada diretamente ao coração de Ricardo. Ele parou, a alegria em seu rosto apagando-se rapidamente. "Você não sabe o que está dizendo", ele retrucou, mas o tremer na mão dele entregou seu medo. Ela então puxou algo do bolso, uma pequena corrente com um pingente em forma de coração. "Este é o seu verdadeiro segredo", Felipe exclamou. "A verdade que estava escondida desde o início." Felipe franziu a testa confuso. O que isso significava? Antes que pudesse formular uma resposta, a mulher gritou: "Esse é o símbolo que te une à nossa história." E as imagens começaram a se misturar em sua mente. Ricardo deu um passo para frente, seu semblante agora sombrio. "Esse símbolo não deveria existir. Você não é quem pensa ser." A voz dele era cortante, como se cada sílaba estivesse carregada de veneno. Maria olhou entre eles, o desespero crescendo novamente. "O que estão escondendo de mim?" Ela não suportava mais o peso da incerteza. "Você não faz ideia do que está prestes a descobrir", Ricardo disse, agora quase em um sussurro, como se estivesse revelando um segredo que poderia revirar tudo. E assim a mulher confirmou: "Maria, você não é só a filha deles. Você é minha também. E nós somos parte de uma conexão muito maior do que você imagina." O cabelo de Felipe se arrepiou. "O que você quer dizer com isso?" A tensão era palpável. O caos lá fora agora misturado com o pânico dentro daquela pequena sala. "Você não é apenas o amante que me abandonou, Felipe. Você é a razão pela qual tudo isso começou." A mulher então o encarou com uma verdade devastadora. "Você é um herdeiro de um império que nunca quis saber de você. E Maria é a chave para destronar esse mundo." Uma onda de pensamentos e emoções passou pelo corpo de Felipe. Ele havia construído seu império através do suor e das lágrimas, mas agora estava cercado por revelações que a deixavam parecendo nada mais que uma ilusão. Tudo o que pensava saber estava desmoronando sob seus pés. Antes que a raiva e a confusão pudessem se transformar em uma resposta, a porta do café foi arrombada e mais homens entraram. Enquanto o desespero e a luta começaram a se desenrolar, ficou claro: a verdade que havia sido escondida não era apenas sobre eles, mas sobre um jogo de poder que envolvia muito mais pessoas do que imaginavam. Felipe se virou para Maria determinado: "Nós sairemos juntos disso, faça o que for preciso." Mas mesmo enquanto falava, ele sentia os fios de sua vida se entrelaçando de maneira inextricável.
O que ele não sabia era que a luta que se aproximava não seria apenas pela liberdade, mas pela verdade que poderia destruir tudo o que ele acreditava. E no meio do furor, enquanto as sirenes se aproximavam, uma nova pergunta surgia. Eles poderiam confiar uns nos outros, ou as sombras que os cercavam acabariam separando-os para sempre. O futuro estava em jogo e mesmo a verdade parecia uma arma apontada em suas cabeças. Maria olhou nos olhos da mulher, confusa e aterrorizada. A revelação do passado a deixava sem chão, mas não havia tempo para entender. O barulho da multidão lá fora crescia, sirenes ecoavam e a fumaça invadia o café. "Precisamos sair agora!" Felipe gritou, puxando Maria e sua mãe em direção à saída. Mas antes que pudessem se mover, um rugido de explosão ecoou pelo ar, como se o próprio prédio estivesse chorando uma advertência. Os homens mascarados estavam se aproximando, armados e determinados. O pânico se instalou. As pessoas gritavam e a cidade parecia desmoronar. Felipe, sentindo o coração disparar, olhou de relance para Ricardo, que sorriu como se estivesse aproveitando o espetáculo. "Isso é só o começo, Felipe", ele gritou, sua voz ressoando como um trovão. Com um movimento rápido, Maria puxou a mão da mãe. "Vamos! Precisamos sair!" A mulher piscou e em um instante já estava agarrando a filha. A determinação por trás de seu olhar cortando a confusão. Mas antes que conseguissem escapar, um homem mascarado avançou, bloqueando a porta. "Ninguém sai!" Ele brandiu a arma e o mundo de Felipe ficou turvo por um segundo. "Maria, fique atrás de mim!" Felipe ordenou, sua voz misturando-se ao caos. Enquanto ele se movia, uma explosão de luz iluminou a sala. Uma das janelas estourou com a pressão e a fumaça começou a se espalhar a uma velocidade assustadora. Ele empurrou Maria e sua mãe para trás, tentando protegê-las. O instinto paternal brotou como um fogo dentro dele, mas a força da revelação ainda pesava no ar. As palavras da mulher: "Você é parte de um império que nunca quis saber de você", ecoavam em sua mente. O que ela estava dizendo? Ele não entendia. A adrenalina pulsava enquanto a cada instante ele lutava contra a confusão. Ele não era apenas um homem de negócios. Havia muito mais em jogo. "Felipe!" Maria gritou de novo, e seu tom era de terror e urgência. Ela olhava para a mulher como se tentando decifrar um enigma impossível. Naquele momento, um choque percorreu o corpo de Felipe. Ele se virou e o que viu paralisou. Do lado de fora, uma figura conhecida surgiu no meio da multidão. Era Clara, sua esposa, que ele havia dado por perdida em sua lembrança de meses atrás. O que ela estava fazendo ali? "Clara!" ele gritou, a confusão se transformando em pânico. O que ela sabia? O que ela tinha visto? Mas a mulher apenas olhou para ele com um brilho intenso nos olhos. "Felipe, não se aproxima!" gritou, sua voz entrecortada por medo. "Ele está por trás disso! É uma armadilha!" No instante em que as palavras dela atingiram Felipe, o cenário mudou completamente. "O quê?" ele retrucou, perplexo. Então tudo fez sentido. As coisas que ele não entendia antes, os sussurros sobre traição, astúcia, o verdadeiro jogo de poder. Ricardo não era apenas seu amigo, e tudo o que havia acontecido estava se ligando, como peças de um quebra-cabeça que ele estava prestes a desvendar. "Você sabia sobre isso?" Felipe virou-se para Clara, seu rosto refletindo dor e raiva.
Você esteve envolvida com ele? Não, eu só descobri agora, mas não se aproxime dele. Clara lutava contra a multidão que começava a se aglomerar em resposta ao caos. Se as cabeças estavam fervendo, a conexão de Ricardo com a verdade mais profunda começava a emergir. É hora de enfrentar a verdade, Felipe. Sua vida não é o que você pensa que é. As palavras de Ricardo cortaram o ar, misturando-se aos gritos da multidão. E sua querida esposa, ela não é quem você imagina. Felipe sentiu o chão se abrir sob seus pés. Suas pernas vacilaram. O que ele queria que fosse uma mentira se transformava em uma verdade brutal. Mas antes que pudesse reagir, ele viu Clara cambalear para trás. Seu rosto paralisado pela revelação. A confusão a consumia. E em um piscar de olhos, tudo parecia estar desmoronando. Como se uma explosão estivesse prestes a acontecer. Eu não posso acreditar que você me traiu! Ele gritou. O olhar de tristeza e dor no rosto dela era doloroso. A multidão se aglomerava, cercando o café, as sirenes agora mais altas, como uma sinfonia apocalíptica. Então, em meio ao caos, algo se quebrou. Chega! A voz da mãe de Maria soou com uma força inesperada. Se há segredos, que venham agora! Deixe de se esconder nas sombras. A mulher estava em um estado de fúria desesperada. Felipe olhou para ela, sua determinação acendendo uma chama no fundo de seu desespero. Mas Ricardo apenas sorriu, como se estivesse jogando um jogo de xadrez. Eu sabia que chegaria este momento, mas a verdade que você não conhece vai além do que você pode imaginar. E com isso, a porta dos fundos se arrombou, revelando uma nova onda de homens, mais ameaçadores e implacáveis. O caos explodiu de novo, e a verdade prometia se desdobrar em um emaranhado de traídos e segredos sórdidos. E enquanto a fumaça subia, uma única pergunta pairava no ar. Em quem Felipe poderia confiar agora? Maria olhou nos olhos da mulher, confusa e aterrorizada. A revelação do passado a deixava sem chão. Mas não havia tempo para entender. O barulho da multidão lá fora crescia. Sirenes ecoavam e a fumaça invadia o café. Precisamos sair agora! Felipe gritou, puxando Maria e sua mãe em direção à saída. Mas antes que pudessem se mover, um rugido de explosão ecoou pelo ar, como se o próprio prédio estivesse chorando uma advertência. Os homens mascarados estavam se aproximando, armados e determinados. O pânico se instalou. As pessoas gritavam e a cidade parecia desmoronar. Felipe, sentindo o coração disparar, olhou de relance para Ricardo, que sorriu como se estivesse aproveitando. Espetáculo! Isso é só o começo! Felipe! Ele gritou, sua voz ressoando como um trovão. Com um movimento rápido, Maria puxou a mão da mãe. Vamos! Precisamos sair! A mulher piscou e em um instante já estava agarrando a filha, a determinação por trás de seu olhar cortando a confusão. Mas antes que conseguissem escapar, um homem mascarado avançou, bloqueando a porta. Ninguém sai! Ele brandiu a arma e o mundo de Felipe ficou turvo por um segundo. Maria, fique atrás de mim! Felipe ordenou, sua voz misturando-se ao caos. Enquanto ele se movia, uma explosão de luz iluminou a sala. Uma das janelas estourou com a pressão e a fumaça começou a se espalhar a uma velocidade assustadora. Ele empurrou Maria e sua mãe para trás, tentando protegê-las. O instinto paternal brotou como um fogo dentro dele. Mas a força da revelação ainda pesava no ar. As palavras da mulher, "Você é parte de um império que nunca quis saber de você", ecoavam em sua mente.
O que ela estava dizendo? Ele não entendia. A adrenalina pulsava enquanto a cada instante ele lutava contra a confusão. Ele não era apenas um homem de negócios. Havia muito mais em jogo. Felipe! Maria gritou de novo. E seu tom era de terror e urgência. Ela olhava para a mulher como se tentando decifrar um enigma impossível. Naquele momento, um choque percorreu o corpo de Felipe. Ele se virou e o que viu o paralisou. Do lado de fora, uma figura conhecida surgiu no meio da multidão. Era Clara, sua esposa, que ele havia dado por perdida em sua lembrança de meses atrás. O que ela estava fazendo ali? Clara! Ele gritou. A confusão se transformando em pânico. O que ela sabia? O que ela tinha visto? Mas a mulher apenas olhou para ele com um brilho intenso nos olhos. Felipe! Não se aproxima! Gritou, sua voz entrecortada por medo. Ele está por trás disso. É uma armadilha. No instante em que as palavras dela atingiram Felipe, o cenário mudou completamente. O quê? Ele retrucou, perplexo. Então tudo fez sentido. As coisas que ele não entendia antes. Os sussurros sobre traição, astúcia, o verdadeiro jogo de poder. Ricardo não era apenas seu amigo, e tudo o que havia acontecido estava se ligando como peças de um quebra-cabeça que ele estava prestes a desvendar. Você sabia sobre isso? Felipe virou-se para Clara, seu rosto refletindo dor e raiva. Você esteve envolvida com ele? Eu só descobri agora e não se aproxime dele. Clara lutava contra a multidão que começava a se aglomerar em resposta ao caos. Se as cabeças estavam fervendo, a conexão de Ricardo com a verdade mais profunda começava a emergir. É hora de enfrentar a verdade, Felipe. Sua vida não é o que você pensa que é. As palavras de Ricardo cortaram o ar, misturando-se aos gritos da multidão. E sua querida esposa, ela não é quem você imagina. Felipe sentiu o chão se abrir sob seus pés. Suas pernas vacilaram. O que ele queria que fosse uma mentira se transformava em uma verdade brutal. Mas antes que pudesse reagir, ele viu Clara cambalear para trás, seu rosto paralisado pela revelação. A confusão a consumia, e em um piscar de olhos, tudo parecia estar desmoronando, como se uma explosão estivesse prestes a acontecer. Eu não posso acreditar que você me traiu! Ele gritou. O olhar de tristeza e dor no rosto dela era doloroso. A multidão se aglomerava, cercando o café. As sirenes agora mais altas, como uma sinfonia apocalíptica. Então, em meio ao caos, algo se quebrou. Chega! A voz da mãe de Maria soou com uma força inesperada. Se há segredos, que venham agora. Deixe de se esconder nas sombras. A mulher estava em um estado de fúria desesperada. Felipe olhou para ela, sua determinação acendendo uma chama no fundo de seu desespero. Mas Ricardo apenas se riu, como se estivesse jogando um jogo de xadrez. Eu sabia que chegaria a este momento. Mas a verdade que você não conhece vai além do que você pode imaginar. E com isso, a porta dos fundos se arrombou, revelando uma nova onda de homens, mais ameaçadores e implacáveis. O caos explodiu de novo, e a verdade prometia se desdobrar em um emaranhado de traídos e segredos sórdidos. E enquanto a fumaça subia, uma única pergunta pairava no ar. Em quem Felipe poderia confiar agora? Maria olhou nos olhos da mulher, confusa e aterrorizada. A revelação do passado a deixava sem chão, mas não havia tempo para entender.
O barulho da multidão lá fora crescia. Sirenes ecoavam e a fumaça invadia o café. Precisamos sair agora! Felipe gritou, puxando Maria e sua mãe em direção à saída. Mas antes que pudessem se mover, um rugido de explosão ecoou pelo ar, como se o próprio prédio estivesse chorando uma advertência. Os homens mascarados estavam se aproximando, armados e determinados. O pânico se instalou. As pessoas gritavam e a cidade parecia desmoronar. Felipe, sentindo o coração disparar, olhou de relance para Ricardo, que sorriu, como se estivesse aproveitando o espetáculo. Isso é só o começo, Felipe! Ele gritou, sua voz ressoando como um trovão. Com um movimento rápido, Maria puxou a mão da mãe. Vamos, precisamos sair! A mulher piscou e em um instante já estava agarrando a filha. A determinação por trás de seu olhar, cortando a confusão. Mas antes que conseguissem escapar, o homem mascarado avançou, bloqueando a porta. Ninguém sai! Ele brandiu a arma, e o mundo de Felipe ficou turvo por um segundo. Maria, fique atrás de mim! Felipe ordenou, sua voz misturando-se ao caos. E enquanto ele se movia, uma explosão de luz iluminou a sala. Uma das janelas estourou com a pressão, e a fumaça começou a se espalhar a uma velocidade assustadora. Ele empurrou Maria e sua mãe para trás, tentando protegê-las. O instinto paternal brotou como um fogo dentro dele. Mas as palavras da mulher, você, parte de um império que nunca quis saber de você, ecoavam em sua mente. O que ela estava dizendo? Ele não entendia. A adrenalina pulsava enquanto, a cada instante, lutava contra a confusão. Ele não era apenas um homem de negócios. Havia muito mais em jogo. Felipe! Maria gritou de novo, e seu tom era de terror e urgência. Ela olhava para a mulher como se tentando decifrar o enigma impossível. Naquele momento, um choque percorreu o corpo de Felipe. Ele se virou e o que viu paralisou. Do lado de fora, uma figura conhecida surgiu no meio da multidão. Era Clara, sua esposa, que ele havia dado por perdida em sua lembrança de meses atrás. Clara! Ele gritou, a confusão, se transformando em pânico. O que ela sabia? O que ela tinha visto? Mas a mulher apenas olhou para ele com um brilho intenso nos olhos. Felipe, não se aproxima! Gritou, sua voz entrecortada por medo. Ele está por trás disso. É uma armadilha! No instante em que as palavras dela atingiram Felipe, tudo mudou. O olhar de Ricardo se transformou e uma expressão de raiva tomou conta de seu rosto. Você não deveria estar aqui, Clara! A fúria explodiu de sua boca e, num movimento rápido, ele a empurrou para o lado, fazendo-a tropeçar. Desgraçado! O que você fez com ela? Felipe rosnou entre dentes cerrados. Enquanto Ricardo tentava manter o controle da situação, a mãe de Maria também tentou intervir. A sala, agora tomada pelo caos, virou uma corrida contra o tempo. E então tudo desmoronou. Clara, cambaleando, caiu ao chão e sentou-se em um canto, segurando algo na mão. Felipe, você precisa saber, ela ofegou, o olhar vagando entre eles. Eu descobri sobre você e aquela mulher, sobre a verdade que você esconde. As vozes se calaram por um segundo. O silêncio foi abrupto e pesado. Felipe estava confuso. O que você quer dizer? Os olhos de Clara brilhavam com lágrimas, e ela levantou a mão, mostrando a ele um pequeno colar. Esse é o que sua mãe me disse para te dar. Ela falou que você era especial, que tinha uma ligação com a cidade. Felipe, você não é apenas quem você pensa-te é? Chega! Ricardo gritou, sua voz cortante.
Você não tem ideia do que está falando. Se virou para Felipe, a raiva agora misturada com medo. Ela não pode saber, mas já era tarde. O caos do mundo exterior parecia refletir o colapso interno dos três. À medida que a verdade se desenrolava, Felipe se deu conta de que as ramificações da revelação eram devastadoras. Um deus grego não é apenas uma lenda. Ele era parte de algo maior. E a multidão do lado de fora, ensandecida, era apenas um eco disso. Você não pode estar dizendo isso. Felipe balbuciou. Eu sou apenas um empresário. Como isso é possível? É a verdade, Clara gritou. Os segredos que você tem, os erros do passado, estão todos interligados. Foi como se uma bomba tivesse estourado no meio deles. Os homens mascarados se agitaram e a atmosfera ficou ainda mais tensa. E então, no meio do tumulto, uma nova explosão ocorreu. Algo dentro do prédio se incendiou. A fumaça se intensificou e começou a engolir tudo. Desesperados, o trio se entreolhou, percebendo que tinham pouco tempo. A verdade estava exposta. Mas a luta havia apenas começado. A única certeza era que as sombras estavam se aproximando e o espaço para a fuga se tornava cada vez mais estreito. Assim, enquanto tudo desmoronava ao seu redor, uma única pergunta pairou no ar: até onde Felipe iria para descobrir quem realmente era? O caos se intensificou. As chamas começaram a se espalhar, levando o ar para longe da sala. Felipe estava em uma corrida contra o tempo. Ele olhou para Clara, que estava cambaleando, e para Maria, cujos olhos estavam cheios de medo. Precisamos sair! Agora! Gritou, sua voz ecoando na tensão crescente. Mas, e a verdade? O que ela disse? Maria questionou, sua voz tremendo. O desespero em seus olhos é palpável, e ele sabia que o peso das palavras deixadas no ar tinha que ser resolvido. Mas antes ele queria mantê-las a salvo. Não temos tempo para isso. A verdade pode esperar. Felipe puxou Maria e Clara em direção à saída, seu coração batendo com força. Ricardo estava lá, rindo, como se o mundo estivesse desmoronando apenas para seu prazer. Vocês acham que podem escapar? A verdade sempre encontra um jeito de se manifestar. Ele segurou uma arma, apontando-a na direção de Felipe. Mas naquele momento, Clara gritou: Felipe, agora! E com um impulso, ela empurrou Maria para fora do caminho, mas não antes de ser atingida pela bala. O som do tiro reverberou como um grito desesperado na noite. O tempo parecia congelar enquanto Clara caía no chão. Uma nuvem de choque pairando sobre os três. Não! Não! Felipe se atirou para frente chorando. O desespero tomou conta dele. Ele se abaixou ao lado de Clara, que respirava com dificuldade. As sombras dançavam em torno deles, a fumaça preenchendo seus pulmões. O que estava acontecendo? Como tudo isso desmoronou tão rapidamente? Felipe, eu te amo, Clara disse, sua voz fraca. Ele segurou a mão dela, lágrimas escorrendo pelo rosto. E nesse momento, toda a confusão, todos os segredos, todo o peso do passado começaram a se desenrolar mais rapidamente. Maria, sem saber o que fazer, começou a chorar. Mãe! Mãe! Ela tentou amparar Clara,
Mas Felipe puxou a filha para longe, por mais difícil que fosse. A prioridade agora era a sobrevivência. Precisamos sair. Esse lugar está pegando fogo. Mas Ricardo ainda estava ali, bloqueando a saída, como uma sombra ameaçadora. Vocês não vão a lugar nenhum. A verdade é para todos nós, e ela está prestes a ser revelada. Felipe sentiu a raiva fervilhando dentro dele. Se você tocar em mais alguém... Ele não conseguiu terminar a frase. Um impulso primal tomou conta dele. Ele não era mais o homem que se escondia atrás de seu império. E com um movimento brusco, Felipe avançou, desarmando Ricardo e fazendo-o cair no chão. Maria, ao ver a cena, gritou e correu até o pai. Vamos, pai! Com a adrenalina correndo em suas veias, Felipe pegou a mão de Maria e juntos correram em direção à porta dos fundos, que se abriu a um alvoroço de pessoas que já estavam na rua. Assim que pisaram para fora, a cidade já estava em uma agitação, mas eles não podiam parar. O passado dos dois havia se entrelaçado, e a única coisa que importava agora era proteger um ao outro. Felipe olhou para Maria e, apesar de toda a dor e confusão, ele viu uma nova determinação nos olhos dela. Nós vamos juntos enfrentar isso. Por Clara, por tudo. Nós somos mais fortes juntos. Enquanto corriam, a realidade de tudo o que enfrentaram começou a se solidificar. E que aconteceria agora? A cidade estava mudando e com ela, eles também. Os gritos e os sons da confusão atrás deles foram se tornando mais distantes. Mas a verdade persistia. Segredos seriam revelados. E eles precisariam estar prontos. Enquanto viravam a esquina, a fumaça se dissipava. Mas não o peso das revelações. Felipe segurou a mão de Maria firme, sabendo que o futuro era incerto. Mas ao lado dela, estava disposto a enfrentar qualquer tempestade. E então, no fundo do coração de Felipe, uma certeza pulsava. A verdade poderia ser aterradora, mas juntos eles poderiam descobrir não apenas o que vieram a ser, mas também quem realmente eram. Agora, se você chegou até aqui, precisamos conversar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e continuarmos juntos nessa jornada. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para dar essa força. Sua participação é fundamental.